Olá pessoal, tudo bom? Estamos entrando aí ao vivo, falar mais hoje nessa live. Essa semana foi intensa, muito trabalho aqui em Santa Catarina, vendo muita fazenda. Ontem teve live falando de resfriamento na família do leite. Antes de ontem eu falei de composto tecnicamente. Então esperando o pessoal entrar aí e para falar comigo. Vocês podem escrever suas perguntas aí no YouTube ou aqui pelo Facebook também, tá? Então, assim, a intenção de tudo isso, todas essas lives, tudo isso daí é levar realmente conhecimento de qualidade para o produtor, né? Acho que boa parte de vocês sabe, eu tenho uma história há muito tempo com composto, trabalho com composto no meu dia a dia, tem uma série de projetos. E hoje eu estou aqui para falar muito mais de por que o conhecimento é importante, por que o conhecimento faz diferença no seu negócio e muito de como eu penso a fazenda e os detalhes que a gente tem que pensar a fazenda para que um composto seja uma ferramenta boa, que agregue, né? E que você consiga também antever os passos que você vai ter que dar na evolução da sua fazenda. Então, assim, deixando o pessoal aí entrar mais um pouquinho, mas assim, quero trocar muita ideia de por que as pessoas acabam não fazendo projetos tão bons, às vezes não indo atrás do conhecimento do profissional que entende do assunto para realmente fazer um composto de boa qualidade, que tem a ver com a sua fazenda, que está dentro do seu orçamento e que vai entregar a performance que precisa, tá? Então, falar vou começar aqui falando um pouco de como funciona a minha consultoria, ou como deve funcionar uma consultoria dentro de uma fazenda que quer implementar um composto. Primeira coisa, pessoal, é conhecer a fazenda, tá? Então você precisa conhecer a fazenda, você precisa se inteirar do que acontece naquela fazenda, dos sonhos das pessoas, né? Então, basicamente entender por que elas querem fazer aquele composto, se é justificável fazer aquilo lá antes de qualquer outra coisa, né? Quem me conhece, quem já teve consultoria minha, que já teve comigo em cursos, palestras, sabe que muitas vezes eu já cheguei numa fazenda e falei para não fazer um composto, porque não era o momento, ou porque o nível de endividamento ia ficar muito alto, ou porque tinha algum outro problema que impedia de fazer esse composto da maneira correta. Então, a gente tem que pensar muito isso daí antes como técnico, porque realmente a gente precisa a gente tem que ser muito responsável na hora de fazer isso daí, né? Então, pessoal, quando eu vou para uma fazenda, dar uma consultoria, fazer um projeto, a primeira coisa é que eu vou para entender o que aquela fazenda quer. Então, muitas vezes eu vou chegar na fazenda e falar o seguinte: qual que é seu sonho? Até onde você quer ir nesse negócio, né? Qual que é o final do seu projeto? E isso é uma pergunta difícil, porque pouca gente vai chegar lá e vai falar assim: não, eu estou com 50 vacas hoje e eu sonho em ter 500, porque às vezes parece ambicioso e ou fora da escala. Mas a primeira coisa que tem que ter é sonhar com número, né? Então sonhar com número é extremamente o que na verdade faz um projeto, né? Então todo projeto começa com um sonho, depois a gente coloca número nele e ele vira realmente um projeto. Então, primeira coisa, você chegou na fazenda, é ver os números da fazenda. Quando eu falo os números, são realmente quantas vacas tem, como que está o status reprodutivo desse rebanho, como que está o DEL desse rebanho, como que está a CCS,
qual que é a capacidade de produzir volumoso, né? Produz volumoso de boa qualidade, quer dizer, já vai conseguir ter gado confinado. Uma vez que você confina as vacas, você tem que entregar tudo que elas precisam. Então, isso daí vai dar certo, né? Essa pessoa tem uma habilidade para realmente produzir um volumoso de qualidade. Então, assim, esse daí é o primeiro passo, né? Essa troca de ideia com proprietários, diretores da empresa, gerente, todo mundo que tá dentro da propriedade, né? Então, só para trocar uma ideia com vocês, mas eu visito muitas propriedades, às vezes com média boa, às vezes com um número até elevado de vacas, estou falando aí 100, 150 vacas, ou até mais, que não tem essas informações para fornecer. Então você chega numa propriedade e fala assim, quantas vacas em lactação você tem? O que você espera dessa propriedade? Que o cara tenha na ponta da língua quantas vacas ele tem, né? Então eu tenho 105 vacas, ok, 105 vacas. Se o cara falar, eu tenho 105, mas não tem... bom, já tem algum problema aí. Por quê? Porque esse cara não tem o controle do rebanho. Ele não tem um software que vai ter todos os dados zootécnicos lá para você pensar e planejar o negócio dele. Então, assim, primeira coisa, comece organizando o seu negócio. Você tem que saber quantas vacas você tem que saber quantas novilhas vão parir dali no próximo ano, quer dizer, qual que é o seu crescimento, quanto você tem tido de descarte médio, fazer esse saldo e saber quanto que você tem que balancear de cada um desses pontos, né? Então, assim, focar muito nisso daí, focar em ter um número de animais, saber o número de animais, saber o crescimento da fazenda. Depois, pessoal, entender o que essa fazenda vai ser, não a visão de hoje, né? Não a visão do que é hoje. Então, às vezes você chega numa fazenda, vê tudo meio caído, tal. Não veja isso, né? Veja o potencial das pessoas, veja o potencial de trabalho delas. Então, muitas vezes eu assisto grandes propriedades que já tem uma estrutura muito grande, tem caixa, tem tudo isso, mas muitas vezes eu assisto propriedades muito pequenas, né? E nessas propriedades, às vezes você chega lá e as pessoas até ficam com vergonha, a estrutura, falta isso, falta aquilo, mas a verdade é que a coisa que eu mais quero enxergar nas pessoas é o potencial que elas têm de construir um negócio. Não estou falando aqui da construção física, né? Estou falando construir um negócio. Qual que é a capacidade delas de construir um negócio, de aumentar a fazenda, de inovar, né? Realmente de trabalhar. E o que eu vejo na maioria das fazendas é que as pessoas não têm problema nenhum em trabalhar. Pouquíssimas vezes, eu acho que dá para contar numa mão, eu cheguei numa fazenda e falei assim, não, esse pessoal é ruim de serviço, esse pessoal aqui não está afim de trabalhar. Então, na verdade, eu acho que é o contrário, as pessoas trabalham demais e às vezes não pensam no próprio negócio. Então, esse pensar no próprio negócio é muito importante. Então, eu cheguei na fazenda, vi os números, né? Tentei levantar o máximo possível de informação que tem lá, né? E aí eu vou para ver o potencial de produção de volumoso dessa fazenda, onde alocar as vacas. Então, você tem que pensar no produção, você vai produzir sua comida. Quanto que eu tenho de área para produzir essa comida? Qual que é o histórico médio de produção de comida dentro dessa fazenda? Né? Produz bem, produz mal, qual que é a qualidade da silagem? Vai lá ver o silo. Esse cara está parecendo um agricultor eficiente? Ótimo. Tem ainda muita dificuldade de produzir silagem de boa qualidade, volumoso de boa qualidade? Já começa a ficar um pouquinho com o pé atrás. Por quê? Uma vez que você prendeu as vacas, você vai ter que dar comida boa para elas. E uma vez que você prendeu as vacas,
você quer média alta, tá? Então não adianta a gente confinar a vaca para ficar com 20 litros de média. A gente quer confinar a vaca para ir para grandes volumes, né? Para grandes produções. Uma vez que eu sei o potencial de produção e quais são as limitações e se naquela região é possível arrendar terra para crescer mais, a gente começa a desenhar, né, o caminho das pedras do sonho dessa propriedade. Então, você vai chegar lá e falar, não, potencial de produzir volumoso é esse daqui, eu posso confinar tantas vacas, eu vou ter tantas novilhas, tantas bezerras, né? E eu vou conseguir fazer comida, eu vou arrendar uma área para tudo isso daqui. E aí pensa um negócio, foca o desenho, tudo que você vai fazer para esse crescimento. Então, aonde eu vou construir agora, eu posso crescer? Ou eu vou, o momento agora, esse terreno é muito bom para um barracão de 50 vacas, a terraplanagem é pequena, vai dar certo, ou é melhor eu gastar num terreno ou em outro terreno, fazer uma terraplanagem, gastar mais inicialmente e poder crescer. Então, pessoal, entenda que crescer em número de vacas em média vai garantir a sobrevivência do negócio. Toda vaca que você coloca a mais na sua fazenda, ela deixa mais dinheiro por dia do que a vaca anterior. Todo litro de leite que você coloca na fazenda, ou você coloca na vaca a mais, custou menos do que o litro anterior. Então, é um conceito que eu sempre falo nas minhas consultorias, mas é o conceito de colocar mais vaca. Ganho de escala. Então, se hoje seu negócio está rodando com 50 vacas, está tudo pago com 50 vacas, você colocar uma vaca a mais, essa vaca vai custar o quê? Comida, sanidade, reprodução e material de ordenha. Tá? Então, o custo dessa vaca é menor do que o da vaca anterior, porque a vaca anterior estava pagando mão de obra, eletricidade e uma série de outras coisas, outros custos, né, que já estavam intrínsecos à fazenda. Então, você ganhar escala é sempre, sempre muito importante. Né? Então, assim, foque nisso daí, foque no futuro do projeto. Então, muitas vezes eu já cheguei numa fazenda, olhei um projeto de composto, né? Aqui nem comecei a falar ainda em si do projeto de composto, mas eu olhei o local que foi feito e eu falei, aqui o cara matou o negócio dele. Quer dizer, para o negócio dele crescer, ele tem que dinamitar uma montanha. E ficou totalmente inviável. Então, foque no final do seu projeto. Qual que é o final? E seja ousado. Eu quero ir para... eu tenho hoje 200 vacas e quero ir para 1000. Ok? Vamos desenhar o caminho das pedras dessas 1000 vacas. Eu tenho 50 vacas e eu quero ir para 200 vacas. Vamos desenhar esse caminho das pedras. Nada me dá mais satisfação do que quando eu chego numa fazenda e o sonho, né, o projeto final da fazenda é muito maior do que o começo agora. Porque eu sei que essa fazenda está pensando lá na frente, que as pessoas têm planos, né, e que elas vão tentar concretizar esse plano ao máximo. Né? Então, assim, focar muito nisso daí, pessoal, porque é muito triste assim você chegar numa fazenda e fazer não poder crescer, né? Então focar em crescer direito, fazer no local que você possa crescer. Depois vem os outros pontos de se planejar esse negócio, né? Então, por exemplo, você vai construir um barracão. Quantos anos esse barracão vai ficar com você?
ou quantos anos mais você vai tirar leite. Se hoje você tem 30 anos, né, e você está viabilizando a propriedade, provavelmente você tire leite mais 30 anos. E esse barracão vai ficar lá 30 anos na sua terra. Então, se você fizer ele errado, você vai conviver com esse erro e com os problemas que esse erro vai gerar durante todo esse tempo. Então, assim, não construa de uma maneira que atrapalhe a vaca. E eu vejo sempre, vocês às vezes me acompanham aí, o pessoal que me acompanha no YouTube, vocês que estão aqui podem se inscrever lá no canal, vocês vão sempre ter vídeos comigo dando dicas de composto, de cama, de uma série de coisas que envolvem toda a fazenda, mas vocês sempre vão estar recebendo essa informação. E uma das coisas que assim eu vejo são erros primários de desenho, né? Então erros que saltam aos olhos e que se está perdendo muita produção de leite, muita produção de leite. Então alguns exemplos assim, alguns compostos que não têm corredor de serviço. Quer dizer, aquele corredor de manejo que você traz as vacas, ele não existe. E aí as vacas têm que ser trancadas na cama para outro lote passar. O que acontece com isso? Acontece que você, às vezes, ordenhou um lote, a vaca saiu com fome e com sede, e você tranca ela na cama para passar com outro lote. Bom, muitas vezes eu já ouvi, não, mas eu vou economizar aqui um corredor de 50 metros por 2,50, né? Vou economizar aí 7, 8 mil reais de concreto, de mão de obra, tudo isso. E a questão e aí a sua vaca vai deixar de comer 1 quilo de matéria seca por dia. 1 quilo, tá? 1 quilo de matéria seca, vamos dar mais ou menos 2 quilos de dieta total. Quanto que você vai perder de leite se a sua vaca deixar de comer 1 quilo de matéria seca? Você vai perder mais ou menos 1,5 litro de leite. Né? Então pensa só, pega a sua dieta aí. Sua dieta deve estar custando hoje por volta de 23, 26 reais. Mas vamos dizer aí que ela vai estar custando mais ou menos R$1,10, R$1,20 por quilo de matéria seca. Tá? E hoje o leite está surpreendentemente a R$2, R$2,30, até mais do que isso. Né? O que também não é o número que eu uso para fazer nenhum projeto. É um número fora da realidade. Então, o que eu tô mostrando aqui para você? Se essa sua vaca está deixando de comer 1 quilo de matéria seca por dia, né, você está deixando de gastar R$1,20, mas você está perdendo R$2. Quer dizer, está custando 80 centavos toda a vaca sua, porque você não fez aquele corredorzinho lá atrás. Bom, vamos dizer que eu tenha 100 vacas, né? Tá custando R$80 por dia, tá custando 24, 25 mil reais por ano. Paguei o corredor no 5º mês, 4º mês. Então entendeu como que um detalhe muito pequeno, ou um detalhe que pode parecer pequeno para muita gente, está influenciando a vaca? Outros detalhes. Por exemplo, como que a gente também perde vaca por problema de casco? Quantas vacas você já sacrificou por problema de casco? Já mandou pro gancho? Quanto que custa para a gente matar uma vaca? Né? A vaca no Brasil é muito cara, pessoal. Muito cara. Muito cara perante o que ela vale no gancho. Então, aqui no Brasil a gente está matando vaca por 3 mil reais, 4 mil reais agora com uma arroba muito boa, mas a gente está comprando vaca por 8, 10 mil reais. Né? E às vezes essa relação está até pior. Né? A gente está matando vaca por
R$ 2.500 e comprando vaca por 8 mil. Depende, claro, do preço da arroba, preço do leite, tudo isso vai variar. Mas a vaca aqui é muito cara, a gente tem que preservar ela muito. Por quê? Você vai para outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, uma novilha uma vaca no gancho vai valer $1.300 mais ou menos, e uma novilha mojada vai valer $1.500, $1.700. Quer dizer, a troca é muito mais fácil. E eu vejo gente sucateando vaca o tempo todo, né? O tempo todo, por algum descuido, por algum detalhe, fazendo mal para as próprias vacas. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na live, todo mundo que eu trabalho, adora a sua vaca, né? A gente não gosta só de ganhar dinheiro com leite. A gente também gosta das vacas, gosta muito. Às vezes até mais, né? Eu brinco que às vezes até mais do que ganhar dinheiro com ela, mas ganhar dinheiro com ela é muito importante porque é isso que vai fazer a sobrevivência do seu negócio, é isso que vai fazer seu filho entrar no seu negócio, então é muito importante a gente ganhar dinheiro com leite. Mas um detalhe bobo, se você faz um piso de má qualidade no seu composto, no seu freestone, na sua sala de espera, o que quer que seja, você vai ter mais lesão de casco. Se você tem mais lesão de casco, você vai ter mais descarte de vaca. Então, um detalhe que pode parecer para muita gente um detalhe, para o seu pedreiro, pode às vezes parecer com uma coisa boba que não tem fundamento. Mas todo piso de vaca tem que ser vibrado. Então a gente passa uma régua, parece uma régua de desempenho, mas ela tem um motor que faz ela vibrar, para baixar o cascalho da superfície do piso e garantir que em cima você tenha só argamassa. O que acontece com isso? Quando você não faz isso, a argamassa vai desgastando, porque a argamassa é muito mais mole do que o concreto, do que a brita, do que o cascalho. E o cascalho vai aflorando, a brita vai subindo, né? Na verdade, vai desgastando a argamassa em volta, ela vai subindo. Então, você anda nas suas instalações, você passa a bota no chão e você sente que o chão está irregular, aquilo lá está machucando o casco da sua vaca. E o que vai acontecer com o casco da sua vaca? Você vai ter uma lesão mecânica ali. Você vai fazer um hematoma de sola, você vai puncionar essa sola, aí vai entrar lá uma bactéria, e aí você vai começar a ter um problema de casco. Então, a maioria dos nossos problemas de casco estão associados com lesão de casco. A lesão da sola, lesão mecânica da sola. Então, é muito importante que a gente vibre esse concreto para evitar essa lesão de sola. Outro ponto, agora que eu comecei a falar de piso, vamos terminar de falar de piso. Às vezes me questionam muito, Adriano, eu preciso frisar o piso, né? Porque frisar piso é um processo tedioso, né? Às vezes você está louco lá querendo inaugurar o barracão e tá um cara com uma máquina fazendo um baita barulho, andando a passo de tartaruga, fazendo um friso por vez. Precisa. É só um detalhe, é só um frisinho. Precisa. Porque se você não tiver esse friso no chão, você com certeza vai ter mais vaca escorregando. E se você tem mais vaca escorregando, a chance dessa vaca ter uma lesão de cabeça de fêmur, uma lesão de coxal, quer dizer, da vaca quebrar, né, é muito grande. E com isso, você acaba que você lesiona essa vaca e vai perder. E o interessante é que todas as vezes que eu vi fazendas que não fizeram isso, eu ia lá no histórico e começava a levantar quantas vacas morreram por terem quebrado. E aí eu falava com o pessoal da fazenda, olha, vocês estão vendo muita vaca quebrar? Ah, quebra sempre. Vaca quando dá cio, outra monta em cima, escorrega, quebra a vaca, machuca. Quando faz protocolo aqui é uma loucura, porque é uma vaca montando na outra e aí sempre tem lesão.
Aí você vai ali num piquete, você vê uma vaca com uma corda amarrada entre as pernas para ver se ela consegue levantar melhor e ficar melhor, né? Então, assim, todos esses pontos que eu estou falando, eles são pontos que te cobram muito dinheiro e que às vezes você não percebe. Então, por exemplo, se eu tenho um barracão aí de 50 vacas, 70 vacas, quanto vai custar para frisar um piso muito bem feito? Vai custar uma vaca. Eu duvido que numa fazenda de 50 ou 70 vacas, sem um piso frisado da maneira adequada, você não perca uma vaca por ano. Só que eu estou falando o seguinte, gasta essa uma vaca agora e não conviva com esse problema pelos próximos 30 anos. Tá? Então, foca em fazer bem feito na primeira vez. Outros problemas. Não estudar um negócio, quer dizer, não ter alguém que entenda do negócio te acompanhando de maneira isenta. Então você chega lá e fala, não, eu vou fazer um composto aqui. Aparece 35 vendedores na sua porta. Ah, soube que você vai fazer um composto e tal. Eu tenho um ventilador para vender, o meu é melhor, o meu faz mais metros cúbicos, o meu consome menos. Pessoal, primeiro, não existe mágica nesse mundo. Tá? Não existe um produto que seja 50%, 100% mais eficiente. Mas existem produtos de baixíssima qualidade também. Tá? Então, assim, tem que estar assistido por alguém que conheça os equipamentos e que possa falar, esse daqui é o melhor, e geralmente o melhor vai ser um pouco mais caro, ou esse daqui é um bom custo-benefício, e entenda essa dinâmica. Então, por exemplo, tem fazendas que eu vou escolher o ventilador mais eficiente que consiga produzir vento na velocidade que eu preciso, o cone de vento seja adequado ao tamanho da cama, e esse ventilador é mais caro. E eu vou demorar, às vezes, 2 anos para pagar essa diferença de usar um ventilador mais caro em termos de energia. Você vai falar, Adriano, 2 anos é pouco, faz muito sentido eu colocar o mais eficiente e levar 2 anos, e em 2 anos ter o retorno sobre esse investimento. Óbvio, isso daí qualquer um que vai falar, não, um negócio que se paga em 2 anos é muito bom. Mas, às vezes, a gente também está tratando de fazendas que estão descapitalizadas e que você pôr um ventilador menos eficiente, do ponto de vista energético, tá? Não estou falando de qualidade de vento, estou falando do ponto de vista energético, é viável porque eles não têm o capital na hora para comprar um ventilador de primeira linha. Então vamos colocar lá um ventilador que entrega a quantidade de vento, e esse que é um ponto importante, ele entrega a quantidade de vento com um custo energético maior. Bom, vou ter que conviver com isso? Vou. Mas seria pior eu conviver lá 1, 2 anos sem ventilador nenhum no barracão. Então, acho que como tudo da vida, né, seja seu relacionamento ou com sua família, ou com os colegas de trabalho, tudo, muito também é ceder e entender o lado do outro e às vezes aceitar pequenas doses de veneno, né? Eu falo assim, isso daqui é menos pior, então eu vou tomar um pouquinho desse veneno, não vou tomar um copo cheio de veneno, mas um pouquinho eu vou ter que tomar. Então, focar nisso. Outros pontos, pessoal. Eu falei aqui de eficiência elétrica de ventilador, não estou falando de qualidade de vento. Qualidade de vento é essencial. Então você tem que jogar vento na cama de maneira uniforme. Às vezes eu chego num barracão e a cama foi dimensionada por alguma coisa aleatória. Então a cama não está em conformidade com a metragem do corredor de alimentação, quer dizer, ou a vaca tem muita pista de alimentação, ou às vezes falta. Isso daí tem que estar em harmonia. E a metragem da cama também tem que estar em harmonia com os ventiladores. Então,
se eu faço uma cama de 14 metros de largura, de 16 metros de largura, de 18 metros de largura, eu preciso de ventiladores que façam esse cone de vento nessa maneira. Quer dizer, eu preciso fazer múltiplo aos cones de vento dos ventiladores. Então, quando você vai pensar um projeto todo, você tem que estar com o projeto na mão, né? Então, eu vou construir e eu vou saber como que vai ser o meu composto, qual largura que ele vai ter, qual comprimento que ele vai ter, quantos ventiladores, de que tipo de ventilador eu vou precisar. Às vezes vão ter 4, 5 marcas que você pode usar naquele barracão, né? Porque vão ter cones de vento semelhantes. Outro ponto é fazer o projeto de maneira que possa crescer sem te atrapalhar. Uma das coisas mais difíceis na fazenda é a gente pensar o futuro e o crescimento do barracão sem ter que quebrar nada que eu fiz no passado. Então, por exemplo, eu sempre penso muito em dejeto, né? Onde que eu vou colocar o dejeto, para onde que o dejeto vai? Porque se eu for estender um barracão e eu tiver que mexer em canaleta de dejeto, o encanamento do dejeto que leva ele até a fossa, tudo isso, eu vou ter que quebrar essa canaleta e vou ficar sem coleta de dejeto por quanto tempo? Eu acho que todo mundo aqui que está me assistindo, que já fez um composto, a imensa maioria, às vezes falou assim, não, em 3 meses eu faço a obra. Porque o cara lá da empresa de pré-fabricado me falou que se eu entregar o terreno plano, em 30 dias está com o barracão em pé, né? E eu vou dizer, poucas vezes, se não, eu diria que 2 ou 3 vezes, eu vi barracões que realmente as pessoas estavam em cima, tinha uma gestão primorosa da obra e ele saiu rápido, tá? Então, eu consigo lembrar aqui de alguns casos, alguns clientes, amigos que realmente são ótimos gestores. Um deles está aqui, eu tô vendo que está logado, que é o Edivaldo Prudente lá do Tupaciquara, que conseguiu fazer uma gestão da obra primorosa e que o barracão saiu na hora que era dentro da meta. Tá? Mas é difícil, é difícil. Então, se você pensar às vezes num barracão, você vai construir ele durante 1 ano, né? E aí você pega lá, se eu for aumentar o barracão, eu vou precisar mexer em todo o meu dejeto. Bom, eu vou ficar sem mexer ou sem tratar o dejeto da maneira correta durante quanto tempo? Isso daí vai acumular, eu vou ter que tirar com concha, com trator. Quanto tempo que eu vou ter que conviver com esse problema? Então, muitas vezes eu foco em fazer o barracão crescer num sentido em que eu nunca mais mexa no dejeto dele. Então o dejeto vai sempre cair no mesmo ponto e eu vou sempre crescer no sentido contrário. Então eu vou sempre ter essa coleta de dejeto funcionando. Então a obra pode acontecer sem interferir com a minha rotina da fazenda. E eu acho que isso daí é essencial, né? Porque não adianta você deixar ficar muito doente para tomar remédio. Acho que a gente viu isso agora, né? A gente tem que entrar com medicação antes. Então, eu também uso esse mesmo exemplo para quando a gente está pensando em fazer o composto. Muitas vezes esse composto vai sair numa área que já está hoje já está hoje com animais alocados. Então você, por exemplo, já tem lá um semi-confinamento, por exemplo. Então eu tenho uma pista de alimentação
uma pista de alimentação lá, muitas vezes coberto sobre, o que quer que seja. E eu vou construir o composto onde as vacas vão descansar. Porque eu já usei a terra, já tem uma boa terraplanagem, porque a ordenha já está perto, né? A fazenda já cresceu daquele jeito, a posição é boa, tudo, então vamos fazer lá, ótimo. E o que você vai fazer com as vacas, onde você vai colocar as vacas no próximo ano? Porque muitas vezes, pessoal, construir um composto entre você tomar a decisão, às vezes chegar lá lá no banco, mandar toda a papelada, o financiamento, chegar o dinheiro e você começar a construir, vai levar um ano ou mais. E aí você falou, não, vou fazer a terraplanagem aqui, você tirou o lugar das vacas e você começou a construir. E onde você vai pôr essas vacas? Né? E eu vejo esse caso muito onde você quer aproveitar, por exemplo, uma pista de alimentação. Então vamos dizer, lá na sua fazenda você fez uma pista de alimentação bonitinha, do jeito que tem que ser, nas medidas que tem que ser. Você tem um vagão, ele passa certinho no meio, põe comida. Tá do jeito que tem que ser. Mas se você construir ali, quanto que você vai derrubar o leite? Então vou fazer uma conta rápida. Eu tenho 100 vacas. Vamos dizer que eu vou tirar aquelas vacas dali. Se cair 2 litros de leite em 100 vacas, hoje são R$400 por dia. Se eu levo um ano fazendo isso daí, né, quanto que me custou? Custou 120 mil. Será que eu gastei 120 mil para fazer aquilo lá? E fora isso, aquela área estava boa, né? Eu pus a vaca em outro lugar. Nesse lugar provavelmente vai ter mais lama, menos sombra, uma série de outros problemas que vão fazer com que você perca mais produção, mais reprodução ou sanidade, ou o que é muito provável, tudo junto, tá? Porque as coisas boas e as coisas ruins acontecem juntas, né? Elas vêm em várias. Então, se você dá conforto para a vaca, você melhora a produção, reprodução e sanidade. Você tira o conforto da vaca, você piora os 3 juntos também. Não dá para piorar só um. Vem tudo, todo bom ou todo ruim vem junto. Então, assim, focar nisso daí, né? Focar em você pensar como vai ser essa fase de construção. Esse cimento que eu fiz aqui, vale a pena eu ficar com isso daqui? Muitas vezes eu já me deparei com coisas que pareciam assim, parecia que o cara tinha amor no concreto, não queria quebrar aquele concreto de jeito nenhum, e ia fazer uma obra no outro lugar que não tinha nada a ver, que ia ser pior para a vaca porque não queria quebrar uma pistazinha de trato que ele tinha feito ali ou alguma outra coisa. Então, bom senso, pessoal. A gente está nessa atividade para ganhar dinheiro também, então a gente tem que ter bom senso, né? Outro planejamento, uma coisa que eu vejo muito normal. Para quantas vacas eu vou ter daqui a um ano? Quantas novilhas eu tenho hoje? E aí a pessoa constrói durante um ano e quando ela inaugura o barracão já nasce lotado. Ou superlotado. Já teve algumas vezes do barracão nascer superlotado. Por quê? Quando eu chego numa fazenda e olho o software lá, quantidade de vacas que tem, a média de descarte, média de crescimento, quantas novilhas prenhas eu tenho esse ano, quantas novilhotas eu vou ter para inseminar e parir dentro do próximo ano, né? Eu consigo pensar no crescimento. E aí, eu geralmente coloco uma margenzinha a mais. Por quê? Uma vez que você colocar as vacas dentro do barracão, sua taxa de descarte cai. E aí a fazenda começa a crescer num outro ritmo, que não era o anterior, tá? Num ritmo mais elevado. E com isso daí você acaba
superlotando o barracão muito rápido. Então, quando você pensar no negócio, pensa assim, eu vou fazer um pouco maior. Vou fazer um pouco maior porque rapidamente eu vou lotar isso daqui. Mas também não faço elefante branco. Se você tem 100 vacas hoje e você está fazendo um barracão para 200 vacas, você tem que ter dinheiro para quando ele ficar pronto, você ir lá e comprar mais vaca. Porque senão é igual um ônibus que está rodando com o motorista, o cobrador e 2 passageiros. Está perdendo dinheiro. Eu quero que o meu ônibus ande lotado. Não lotado com gente pendurada na porta, mas com o máximo da capacidade dele. Por quê? Porque o diesel é o mesmo, o cobrador é o mesmo e o motorista é o mesmo. Então meu custo fixo vai ser o mesmo. Se eu faço um barracão muito grande e coloco pouca vaca, eu tenho pouca receita para pagar o investimento. Lá na frente eu vou ter pouco dinheiro para pagar esse investimento. Eu vou ter um gasto energético muitas vezes maior, porque você vai estar trabalhando com toda a cama e vai estar com tudo ligado, né? Então, assim, muito foco. Você vai, hoje você tem 100 vacas, qual que é a sua taxa de crescimento normal? Foi falar da média das fazendas, não que é bom ou que é ruim, mas da média, 10%, 7%. Vamos pensar então que essa fazenda vai crescer 15%, 20%. Então, em vez de fazer para 100, vamos fazer para 120, né? E aí, se eu tiver tido algum problema lá na reprodução, ou não tiver algum problema na recria das bezerras, eu vou lá e compro mais algumas vacas para completar. Mas faça um pouquinho maior, tá? Faça um pouquinho maior, porque esse pouquinho maior vai fazer a diferença lá na frente de você não acabar de inaugurar o barracão e já ter que ligar para o construtor para falar assim, eu quero mais 2 vãos, eu quero crescer esse barracão aqui. Então, muito foco nessa hora. Outros pontos que eu chamo muita atenção na hora de fazer da minha consultoria, de pensar o negócio do cliente. E isso eu já vi algumas coisas que infelizmente eu já soube de algumas coisas que se deu muito trabalho, né? Ou que resultou em perdas econômicas grandes. Você tem que ter sanidade para as vacas entrarem. Então, eu tenho que alocar todas as minhas vacas no mesmo barracão. O que acontece se eu tenho uma vaca que tem algum problema sanitário? Tuberculose, por exemplo. Eu vou espalhar isso daí muito mais rápido. Então, se você não toma esses cuidados sanitários hoje, você deve tomar e deve fazer uma limpa no gado. Então, quando eu chego na fazenda, depois de ter visto esses números zootécnicos, falado, entendido qual que é o sonho da pessoa, eu vou falar, e a sanidade desse gado? Faz tuberculose e brucelose todo ano? Faço exame todo ano. Ou fiz no passado, não faço mais, é caro. Caro, pessoal, é você chegar numa fazenda de 200 vacas e às vezes ter que matar 140 vacas porque elas deram tuberculose, né? Porque ninguém via isso e quando se faz o primeiro exame, tá tudo perdido. E aí o cara enfiou R$1 milhão num composto e não prestou atenção nisso daí. E eu já sei de casos que isso daí aconteceu e que foi desastroso, né? Então, façam os exames necessários segundo a recomendação do seu veterinário, ele que conhece o rebanho, né? Ele que te assiste lá no dia a dia, ele que sabe os problemas. Mas nunca pense em entrar um gado num barracão sem antes ter feito tuberculose e brucelose, né? Sempre foque nisso daí e faça. Obviamente, existem outros aspectos também para descartar os animais. Por exemplo, animais que têm CCS alta, quer dizer que animais que são crônicos, ou melhor do que CCS alta, mas animais que têm mastite crônica, né, ou que têm bactérias que não podem ser curadas, e você
não identifica esses animais e esses animais vão para dentro do barracão. E o interessante é que muitas fazendas que eu assisto, uma das primeiras conversas foi essa daí. Bom, então, e sanidade? Ah, tuberculose e brucelose faz. E cultura desse leite? Quantas vacas de áureos você tem aqui dentro da fazenda? Né? Qual que é a CCS do seu rebanho? Qual que é o principal patógeno? Ah, eu tenho cultura aqui, eu tenho muita cole. Quando você colocar no composto, vai cair drasticamente. Ou não, eu fiz cultura e eu tenho 10% das vacas áureos nessa primeira cultura que eu fiz. E faz um ano que eu não faço cultura. Meu amigo, provavelmente você vai ter mais vacas áureos aí. E você vai ter que descartar essas vacas, tá? Ou você vai ter que secar elas e esperar a próxima lactação. Mas você tem que tomar uma atitude para que quem entrar no seu barracão realmente seja um animal que vai ficar. Não adianta você pôr uma vaca que ela tá semana sim, semana também com mastite, né? E você está descartando leite, você está pondo bisnaga nessa vaca, está gastando e não está tendo retorno em cima dela. Ela está ocupando o lugar de uma vaca boa. Então, assim, é uma empresa. Todo mundo tem que contribuir. Então, você tem que pôr trabalhadores eficientes lá. Então, as vacas têm que ser eficientes. Se você tem uma vaca que vai comprometer o rebanho, isso daí é um problema. Então, focar muito nesse aspecto. Focar muito em você ter esses animais realmente de alta capacidade, alta sanidade lá dentro. Outros pontos. Um ponto que todo mundo me pergunta, e obviamente que é uma pergunta que tem que ser feita, é uma pergunta que tem que ser respondida, e como faço tudo isso, todo dia isso, eu tenho os números na cabeça, sempre muito frescos, mas é quanto custa o planejamento financeiro desse investimento. Então, quanto que custa um barracão de composto por vaca alojada? R$ 4.500. Para um barracão médio, sim. Barracão pequeno, R$ 5.000. Então, o bom senso de você colocar, alocar esses animais e saber o que você vai poder colocar lá de equipamento ou não colocar de equipamento é muito importante. Então, eu vou fazer um barracão de 50 vacas e eu tenho o sonho de pôr um scraper e de pôr isso, de pôr aquilo, e vou colocar coçador e vou colocar um monte de coisa. Legal, é seu sonho? Muito bem, vamos tentar realizar ele. Mas será que é a hora? Né? Será que é a hora de fazer isso daí? Será que é a hora de você colocar dinheiro aonde não vai dar tanto retorno? Então, se eu pego toda obra tem algum tipo de restrição orçamentária, né? Então você pega uma propriedade que está capitalizada, eu não vou querer fazer um elefante branco para ela, porque eu prefiro que ela tenha dinheiro para construir um composto bom, com conforto para a vaca, com todo o resfriamento necessário e ponto. E se eu puder, eu vou construir ele maior e comprar as vacas, porque o que vai pôr dinheiro no bolso do produtor é escala, né? E muitas vezes eu chego em pequenos produtores que têm restrição orçamentária e falam assim: não, eu comprei um scraper, eu gastei R$ 100.000 no scraper. Não faz sentido. Porque um barracão de 50 vacas você limpa ele facilmente. Se não quiser limpar ele manualmente, você compra um tobatinho, um desses tratoritos, um desses microtratores que variam de 5 a 15 mil. Mas eu não gastei 100 mil. Porque se eu resolvi o problema com 5 ou com 10 mil, vai me sobrar mais dinheiro para colocar mais vaca. Então, se me sobrou R$ 90.000,
né? Eu posso alocar mais, comprar e alocar mais 5, 6 vacas. E essas vacas vão fazer diferença das 50, porque são mais 10% de vaca. E 10% de vaca que vão dar mais lucro do que as 50 anteriores. Então é muito, muito importante que a gente saiba onde colocar dinheiro. Muitas vezes, ordenha também. É bom ter uma ordenha informatizada com extrator, com tudo isso? Muito bom. Mas ela é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem gente que vai ter dificuldade em trabalhar com ela, ou melhor, não vai usar aquelas informações. E não adianta você tirar um mundo de informação e não usar nenhuma. É melhor você ter 2 ou 3 informações na fazenda que são precisas do que você ter um monte de informação que você não usa para nada. Então, foca em realmente colocar produção nas vacas e colocar mais vacas. Propriedades familiares, todo mundo quer conforto. Então você vai querer lá uma ordenha que tem um extrator, né? Você mesmo vai estar ordenhando, seu tempo é muito caro, né? Porque numa propriedade familiar você é dono, diretor, gerente, ordenhador, cuidador de bezerro e limpador de bosta, né? Mas seu tempo é muito caro. Então, se você conseguir fazer uma ordenha mais rápido para te liberar tempo, isso daí vai ser importante, ok. Mas pense muito no que você vai usar de informação. Informação boa é aquela que você usa, aquela que te serve para tomar a decisão em cima. Parar com eu acho, eu vejo, tal. E muitas vezes eu já cheguei em fazendas que tinham sistemas altamente sofisticados de informação, e que a única informação que a fazenda usava daquele sistema era a pesagem de leite. E a pesagem de leite dava para fazer com um medidorzinho Aicato lá, ia ter a mesma informação, né? Então, assim, põe o seu dinheiro em coisa boa, põe o seu dinheiro nas coisas que são primordiais. Conforto se paga muito rápido. Então, às vezes, eu acho que até o pessoal exagera nas obras ou nos equipamentos que colocam lá dentro, porque eles sabem que vai retornar. Mas se você tem um investimento que você consegue retornar ele em 2 anos, né, ao invés de 3, é muito melhor. Você vai dormir melhor à noite, o gerente do banco vai ficar mais feliz com você. E aí, depois de capitalizado, você pode tomar as novas decisões. Então, muito do trabalho é isso, pessoal. Eu digo que você pode ir numa fazenda, copiar o meu desenho, o desenho de outros técnicos, tem gente muito competente no mercado, não estou falando aqui só de mim, mas tem outras pessoas que também entendem muito. E você pode copiar o desenho de qualquer um desses. A diferença está em saber fazer essa ferramenta chamada composto, essa ferramenta chamada resfriamento, falar com todo o resto da fazenda. Então, você investir no treinamento de equipe, você ensinar as pessoas como funciona, você entender a gestão da fazenda, os tempos em que as coisas acontecem e fazer todo aquele balé funcionar, isso daí é muito importante, né? Então, a primeira fase é não errar no composto, né? Não errar no projeto primário. A segunda fase é realmente pensar na gestão de tudo isso daí, né? Quantos funcionários eu vou precisar, como que vai funcionar todo esse negócio, né? Então, isso daí vai ficar para uma próxima live. Na próxima live a gente fala aí sobre como se encara esse negócio todo, como se faz como que eu penso a gestão do composto dentro da propriedade, né? Como que eu penso os protocolos operacionais e como que isso daí como que a gente vai
treinar o pessoal, quais que vão ser as metas, como que isso daí funciona na minha cabeça para ter sucesso, né? Então, pessoal, antes de tudo agradecer vocês aí que ficaram até quase as 9 horas da noite comigo. Muito obrigado. Aqui é sempre um trabalho realmente de amor, de querer fazer essa ferramenta composto funcionar. Eu acho que eu sou um cara muito feliz, muito abençoado em ter ter participado de todo esse desenvolvimento, né? Muitas vezes estar na hora certa, no lugar certo, ter pessoas que deram a oportunidade de eu implementar a ferramenta e fazer tudo isso funcionar. Então isso daqui é feito de maneira muito espontânea, mas eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo e convidar vocês para visitarem nosso canal lá no YouTube, tanto do Adriano Sedon como da Calculin, também nas nossas mídias sociais. A gente sempre está colocando informação nova, eu sempre estou visitando propriedade, fazendo vídeo do que é muito bom, do que não deve ser feito, mas sempre tentando levar a informação de qualidade para vocês, né? Então, até terça-feira que vem também estamos numa live. Na quinta-feira também vamos estar em outra. Então esse mês está bem movimentado, vamos estar falando muito. Tem uma de resfriamento dia 23 com o Thiago Roden lá falando do que o resfriamento fez para ele, do que agregou na fazenda dele depois de ter feito o composto, quer dizer, ele fez o caminho completo. Vamos entender agora qual que foi o impacto e o que ele está planejando para frente. E a gente vai se falando. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um abraço e boa noite a todo mundo.